Boa noite. Boa noite. Bem, eu preciso apresentar o Zé Armando. O Zé Armando tem uma história dentro dessa casa. Eu desisti de colocar tempo, tá? Mas uma história longa dentro da Associação Espírita. Quando ele começou aqui, logo em seguida, logo depois que ele começou, ele descobriu que tinha um novo trabalho na casa, que era chamado Clube de Mães. E durante um período extenso de tempo, ele se dedicou a esse trabalho, Clube de Mães. Ele vinha, ele consultava as mãezinhas, ele fazia o acompanhamento das gestantes, porque era Clube de Mães, era para o atendimento das gestantes. E ele permaneceu nesse trabalho com uma dedicação impressionante. Ele não atendia as meninas, as mocinhas que vinham com o bebê ainda em gestação. Ele atendia e usava sempre o coração para fazer esse atendimento. Atendia em cima de um baú, era assim, tudo muito sofisticado, muito bacana. Oi? Top de linha, sim. Era um baú, que é o que a casa tinha. E ele fazia esse atendimento durante muito tempo. Depois, por motivos de mudança de horário da casa, ele não pôde mais continuar a mudança de horário do trabalho do Clube de Mães, ele não continuou mais. Mas esse longo tempo em que ele permaneceu fazendo esse atendimento às mãezinhas, foi uma coisa muito marcante para a casa. Nós temos uma quantidade grande de fotos dessa época, desse tempo. Depois disso, ou durante esse tempo, ele se tornou dirigente de reuniões, ele fazia diálogo com os espíritos, na época chamava diferente, chamava até de doutrinador, né? Ele fazia doutrina. O Zé, então, tem uma história dentro dessa casa. Ele tentou sair, depois ele se arrependeu, voltou, mas assim, e ele continua aqui, como um colaborador valioso para a Associação Espírita de Americana. Então o trabalho que ele fez, que ele faz, que ele continua fazendo agora, no atendimento fraterno, fazendo as apresentações preparatórias para o atendimento fraterno, mostram o quanto ele usa melhor dos seus sentimentos em tudo que ele faz. Me lembro que uma vez eu levei a minha menininha lá atrás, no consultório dele, estava ruim, esperneando, só de ele examinar os fluidos que saem do coração desse rapaz, já fizeram com que ela saísse de lá sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Ele escreveu um monte de remédio e tal, alguns a gente comprou, mas foi uma coisa muito impressionante, e isso fala muito ao coração de cada um de nós. Hoje ele vai falar para nós sobre esse assunto que já foi muito falado, mas ele vai falar de uma forma diferente. Falou-se muito sobre não colocar a candeia sobre o altar, mas os tempos são um pouco diferentes. Ele vai falar com um outro contexto. Nós espíritas já não podemos mais sequer cogitar de colocar a candeia sobre o alqueire. Os tempos são diferentes. Então é sobre isso que o nosso querido Zé vai falar para nós na noite de hoje. Boa noite a todos. Oi, Prazer enorme estar aqui. Eu fiquei muito emocionado, comovido mesmo com o convite do Edson a respeito de fazer essa palestra, porque são 35 anos que eu estou aqui dentro, né? Alguns meses eu saí, talvez uns 2. Toda vez que eu faço uma palestra, eu dedico espiritualmente a alguém, e você falou do Clube de Mães, né? Eu falo também do atendimento que a gente fazia aos nossos albergados, né? O professor de sopa durante algum tempinho aí, e eu vou oferecer essa palestra para a dona Maria Valim, né? A nossa avó, que era uma pessoa que não tinha letras na mão, mas tinha palavras na boca que ensinaram muito a todos nós que frequentamos aqui. Então, dona Maria, muito obrigado. Esse é um tema que eu achava extremamente desnecessário.
né? Que a gente vai olhando, colocar a candeia sobre o alqueire. Mas eu não entendo porque Jesus gastou uma parábola para ensinar uma coisa tão óbvia quanto essa, né? Cecilinha, são 3 anos e meio cada evangelho, é isso? Nós levávamos para ler todo o evangelho, né? Nós fizemos isso juntos 28 anos, dá para ter uma ideia de quantos anos a gente, de quantas vezes nós lemos todo o evangelho, né? A gente fez evangelho no lar, né? De vez em quando eu ainda abro quando eu tenho alguma dúvida sobre algum tema que eu tenho que falar com o paciente. E eu não entendia isso. Eu não entendia o motivo por que nós íamos nos preocupar com a luz, né? Aí eu pensei o seguinte, a gente faz assim, entendeu? Tá? É pouca coisa, né? A gente não consegue ver nitidamente a expressão facial de cada um de nós, a gente não consegue sentir um clima mais aconchegante, a gente vê uma coisa um pouco mais parada, uma coisa um pouco menos intensa no comprometimento. Aí a gente ilumina. Parece que uma energia diferente, que nós não sabíamos onde ela estava, mas de um momento para outro, ela vem e começa a brotar dentro da cara da gente. Mesmo quando a gente acende a luz, parece que vem uma força um pouco mais intensa do que nós imaginávamos ter. Quando eu tenho, mesmo em dias de muito sol no consultório, ele é mais protegido, porque eu tenho uma construção atrás que não deixa vir claridade solar, mas mesmo num dia que eu estou bem iluminada a sala, no verãozão legal, às vezes, conforme o caso está um pouco mais difícil para a minha capacidade, eu vou lá e acendo a luz. Ela fica em cima e ela me dá uma visão melhor do que está acontecendo ao meu redor. E é isso que a gente vai falar com vocês, e eu espero que significativamente vocês entendam que eu sou apenas um mensageiro. A mensagem é de Jesus e seus apóstolos. Tudo bem? E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entrem vejam a luz. Depois nós vamos falar de quem escreveu isso. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também seu corpo será tenebroso. A candeia e o alqueire estão aqui em Mateus, em Lucas e em Mateus, nos 35 e 36. Não se acende uma candeia para colocá-lo sobre o alqueire, mas se coloca sobre um candeeiro, a fim de que clareie todos aqueles que estão na casa. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre um candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Eu vou me ater nesses dois a princípio, e depois eu vou falar sobre aquele olho gordo, sabe aquelas pessoas? Então, quando a gente vê essa imagem, a gente é só olhar para o teto, né? A luz está lá em cima. E é essa luz que eu quero
deixar para vocês a vontade de colocar cada vez mais acima de cada um de nós. Que transforme os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Que ilumine as nossas ações e o nosso comportamento. Que nos traga atitude de respeito e consideração sobre qualquer e todos os nossos seres conhecidos e desconhecidos. Não importa o título que ele tenha, não importa o que ele faz, importa que ele é irmão. Quer ver que bonito? Faz assim para mim. Ó, eu vou irmão minha para irmão dele, certo? É isso. A gente depende um do outro. Não tem jeito. Nós precisamos de todos. Nós formamos como que um mosaico na nossa vida e é só assim que nós poderemos fazer as nossas atitudes brilharem. A candeia do corpo é o olho. Eu tenho muita preocupação com aqueles meus pacientes que chegam, né, e você conversa com eles e eles olham muito para baixo. De duas uma, ou a timidez é muito forte, ou é mentira grossa que ele está tentando descobrir. Né? Então assim, aos pouquinhos a gente vai captando. Olho simples é aquele olho verdadeiro, aquele que você olha na cara do nego, depois de 5 minutos e você sabe que ele é real. É o tipo do cara que você pode pegar a chave do cofre e dar a senha e falar, vou dar uma viajadinha, toda a minha vida financeira aqui dentro, pode tomar conta, né? Você vai saber que ele não vai nem encostar na rodinha do cofre, tá? Mas tem pessoas também que por um motivo de pouco desenvolvimento em outras encarnações, que ela tem um corpo meio tenebroso. Ela transmite para você um pouco de medo. Tem algumas pessoas que nós nos encontramos na rua e a gente fala, nossa, com esse daí eu tenho medo. A gente fecha logo a porta do carro, né? A gente não dá muita atenção para quando ele vai passando. Volta. A luz de cada um de nós, ela tem que ser muito clara. Como é que a gente consegue fazer essa claridade brotar de dentro de cada um de nós? Conhecimento e ação. Se pois todo o teu corpo é luminoso, não tem trevas em lugar nenhum, você ilumina e mostra todo o seu resplendor, tudo aquilo de bom que você tem dentro de você. Ah, mas eu não sou tão bom quanto, por exemplo, a Cris. Mas eu não tenho que ser tão bom quanto ela. Eu tenho que ser o melhor eu possível. Porque cada um de nós está num plano de desenvolvimento. Cada um de nós tem uma origem, um pensamento, uma atitude. Por isso que as religiões têm que ser respeitadas. Eu, quando fui estudar isso, eu peguei dos crentes, dos evangélicos, dos católicos e dos espíritas. Não encontrei em muçulmanos, não encontrei em israelenses. Tá? Eles não têm. Mas os outros, todas as nossas 4 reuniões estudadas, todos eles falam exatamente a mesma coisa, cara. E por que a gente tem que construir centro? Por que a gente tem que construir templo? Por que a gente precisa construir igreja? Né? Por que nós não podemos nos reunir? Hoje está chovendo, a gente vai no centro esportivo, fica todo mundo em volta, um cara lê, vários comentam e a gente aprende com a opinião e o conhecimento de todos. Isso ainda vai acontecer. Não sei se eu alcanço esse momento, mas então, quem sabe, né? O conceito, candeia, é lamparina. Quem já foi em roça, sabe como é que é. Lamparina, lampinha, toca a camisinha, põe óleo lá dentro para aquilo ficar queimando, puxa devagarzinho o
pavio, né, para não apagar durante a noite, perto do banheiro, para ninguém tropeçar e tal. Então, o candeeiro é feito de óleo, de cera, ou de vela de cera, como a nossa vela atual. Tem um recipiente, tem um bico pelo qual passa a extremidade do pavio, e aí nós colocamos qualquer coisa combustível dentro dela. Antigamente se usava o óleo antigamente era muito curativo, né? Usava-se para massagens, para feridas, para um monte de coisa. O velador é aquele que você coloca em cima para que ilumine todo o ambiente, né? Os crentes falam muito, quem tem criança pequena ou tem um adulto, um idoso doente, né, sempre precisa ter uma luz perto para não tropeçar e poder ajudá-lo. E o alqueire, isso tem uma medida antiga, né, que variava com relação à quantidade que você colocava num cesto, né? Então a origem do tema é essa época, quando a gente se usava os cestos para carregar alguma quantidade certa de grãos. E por que grãos? O que nós temos que fazer com o grão? O que está fazendo nesse alqueire? O que está fazendo? Lembra que se a gente colocar um grão e a gente cuidar dele na terra, a possibilidade dele brotar é muito intensa. E hoje, a gente vai procurar colocar uma semente chamada luz dentro de cada um de nós, que plantada e bem cultivada, vai nos elevar muito em nossas atitudes. São termos bíblicos, é a cesta dependendo do país, tinha vários tipos de peso, mas isso não é importante, porque nós não queremos pesar, nós queremos levitar em energia hoje. Esses são os cestos, e essas são as várias formas de iluminação que se tinha mais antigamente. Não era pouco a iluminação? Não eram luzes fracas em relação ao que nós temos hoje na nossa vida, mas também não era pouco o conhecimento que esses caras tinham naquela época sobre a luminosidade, sobre a expansão da luz, sobre a expansão do cristianismo. Ainda não se haviam muitas confusões daquilo que o Cristo falava a respeito das parábolas, que era uma coisa que me incomodava quando eu li esse capítulo. Porque ele falava que tudo vai ser desvendado. E por que ele falava em parábolas? Por que ele não desvendava tudo? Aí um amigo meu um dia falou assim: quando você tinha 6 anos, onde você estava? Eu falei, primeira série do grupo. Eu entrei como ouvinte, porque todo mundo no meu bairro estava na escola, eu era o mais novinho, e aí me puseram lá, porque tinha um lugar na classe, e eu fiquei, né? E com 10 anos? Com 10 anos eu entrei no ginásio Cutossense em Campinas, né? Mas e medicina? Não, medicina aí eu tive que fazer o ginásio, o científico. Então, imagina se com 6 anos você poderia entrar numa cirurgia. Não. Nem ver. Porque acho que a gente passaria mal, né? Ver sangue, acostumado com outras coisas. Então, o desenvolvimento tem que ser paulatino. Assim, depende de cada um de nós. De quanto nós aceitarmos mais rapidamente a nossa necessidade de sermos cristãos, de ser uma luz, que eu entendi o que essa lição quer dizer. Esses são os móveis que se colocavam no velador para que a luz ficasse acima no ambiente. Esse daqui deve ser da casa do Olimpinho, porque como ele é baixo, né, a luz ele conseguia perceber tudo porque ficava acima dele.
Obrigado. Nada. Olha o risco. Queimava. Mas ele não quis falar em queimar. Ele quis falar em tirar a possibilidade da iluminação. Essa é o que se usa hoje. E esta aqui é extremamente interessante. Porque é isso daqui que eu espero que cada um de nós ilumine-se mais e mais depois do final da reunião. As pessoas conscientes sabem que todo conhecimento destinado à melhoria moral e intelectual do ser humano não deve, não pode e não vai ficar oculto. Ele vai ser divulgado. Do ponto de vista espiritual, a candeia se assemelha-se à mente esclarecida e enobrecida de valores. Para que se afaste as trevas da ignorância existente na humanidade. A gente não fala, às vezes, que o cara que dirige malucamente pelas trevas, o cara é ignorante, meu. Né? O que é ignorância, a meu ver? Não é o tom agressivo, é o tom de ignorar o melhor a ser feito, a melhor forma de fazer. Tá? Comecem a raciocinar isso quando vocês verem alguma coisa ou alguém aprontar alguma coisa. Respeite o momento de cada um. Por força da lei de progresso, a verdade chega à medida que o ser humano evolui. Por isso, cada uma das 8 ou 9 vezes que eu e a Cecilinha estudamos o Evangelho, cada vez eu falava assim, não, essa lição eu nunca vi. Essa lição, me desculpe, mas não estava no livro quando eu estudei o Evangelho. Né? Por quê? Porque eu não sou o cara de 3 anos e meio atrás. Eu acrescentei ao meu conhecimento, à minha vida, muitas informações. Então, se eu abro o meu leque, eu consigo captar de uma forma mais intensa aquilo que está escrito em qualquer obra que fale sobre evolução espiritual. Isso não é óbvio? Quantos de nós já não convidamos parentes, amigos, companheiros, pacientes, clientes, colegas, vizinhos? Vai lá, meu, você vai ter uma outra visão. Não, obrigado. Não, obrigado. Mas não é só aqui, na casa espírita, que esse não acontece. Esse não acontece para todas as outras religiões. Por quê? Porque as pessoas têm o direito do livre-arbítrio. Aquilo que você faz é aquilo que vai ser acrescido ou estagnado na sua vida evolutiva. Mas tem pessoas que não estão no momento. Tem pessoas que não encontraram o seu momento. Eu fui ateu até 28 anos. Né? Aí eu tive um problema sério. Aí uma amiga nossa me trouxe, quando eu entrei por aquela porta, eu lembro do tio Jaime, tá? Me levaram naquela salinha do passe, né? E ali eu entendi o porquê que eu tinha que passar por aquela situação, né? Foi extremamente doloroso. Fizeram campanha num bairro em Americana para que meu CRM fosse cassado. Eu não tinha culpa, mas eu era a parte vidro de toda a situação. Era eu e o São Francisco, eles optaram por mim, que era mais frágil na coisa. Como se resolveu? Eu estou numa terça-feira lutando Muay Thai com o meu genro, lá no Jardim São Pedro. Passa uma senhora, eu falei para ela assim, entra aqui, vem aqui no meu lugar que eu estou cansado, esse cara quer me matar. Né? Aí ela riu,
Aí eu fui para casa, tomei meu banho, almocei. Quando cheguei na casa, aquela senhora estava lá. Ela falou: o senhor lembra de mim? Não. O senhor brincou comigo lá na coisa. Eu brinquei porque todo mundo que passa lá na frente eu chamo para pegar meu lugar na hora da luta das pancadas. Ela falou: pois é, o senhor lembra do menininho tal? Eu falei: lógico, rezo por ele há mais de 30 anos. Era meu filho. Eu queria saber se o senhor continuava íntegro. Ela veio para me perguntar uma coisa: como é que o senhor está? Eu falei: olha, se o senhor pudesse pedir, eu pedi perdão para você. Ela falou: está dado. Eu ganhei um perdão de uma coisa que eu não fiz. Por quê? Porque aqui dentro da casa espírita, eles me ensinaram a isso. Se você está sendo imputado em alguma coisa e a verdade estiver do seu lado, toque em frente que não tem problema. E foi o que eu fiz. É por isso que eu agradeço a casa até hoje. Por isso, quem mais sabe ou quem mais possui valores morais deve, com naturalidade, irradiar seus pensamentos, palavras, ações, atitudes e gestos que atinjam de modo agradável e edificante a todos, como se fosse uma chama abençoada. Nenhum de nós está aqui, que fica aqui à frente, sabe mais ou tem mais conhecimento. Vou falar para vocês, estou estudando faz 2 meses, tá? Nos últimos 15 dias eu parei toda a minha literatura na minha meditação matinal para me dedicar a isso daqui. Talvez não seja aquilo que cada um de vocês estejam procurando, mas eu garanto que se alguma pessoa levar adiante esses conhecimentos, eu ficarei extremamente recompensado por tudo que eu tenho estudado. Muito obrigado pelo convite de novo. Não há na doutrina mistérios que alguns privilegiados possam penetrar. Eu tenho falado muito do Chico, porque as pessoas hoje estão muito machucadas umas com as outras, né? Minha sogra me falou isso, meu marido, hoje eu peguei 4 pacientes que relataram exatamente a mesma forma, né? Meu irmão não ajuda, meu marido me tratou mal, minha sogra me acabou, e uma paciente de fora falou assim: olha, eu fico com muito medo do que eu estou sentindo, mas eu acho que só quando minha mãe desencarnar eu vou ficar livre, mas eu tenho medo do que eu vou sentir na hora que ela vai desencarnar, né? Então, esse privilégio aqui, a doutrina espírita nos mostra o caminho. Ela nos mostra que aquilo que nós fizermos, nós vamos ter que dar conta do recado, né? Como eu tive que dar com o menininho. Um dia eu conto a história que, se eu for falar, aí eu choro e fica chato. Eu nunca choro, né? Então todo mundo sabe. Cada coisa tem que vir no seu momento oportuno. A mim veio, né? E muitos de nós, obrigado, filha. Muitos de nós sabemos o seguinte: 95% de quem está aqui dentro veio pela dor. Veio porque estava precisando, porque estava tomando ferradas e situações incômodas, tá? E 5% veio por amor. A mãezinha veio desde pequenininha fazendo o evangelho da molecada, entendeu? Ela veio e continua. Quando ela pode, quando ela está aqui em Americana, ela vem, né? 40 e quantas horas sem dormir? Tá, acordou em Milão ontem e está aqui junto com a gente, né? Eu paguei uma notinha para ela, só para fazer volume, porque eu achei que ninguém viesse. Vamos lá. Eles dão a cada ideia. Quem dão? Os privilegiados. Quem são os privilegiados? Aqueles que praticam aquilo que estudam.
Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se. Não é assim que um edifício é plantado, né? Eles põem um tapume na frente, né? Você vê um monte de negão trabalhando, negão no bom sentido, nada com relação à cor. Um monte de gente trabalhando, dando a maior força. O que esses caras estão fazendo lá, meu? Né? Aí daqui a pouco você começa a sentir que o edifício está crescendo. Né? Então essa base, ela amadurece, se propaga. Aí quando ela está pronta, com esse acontecimento vem a segunda parte. Vem aí colocar os pisos, depois vai formatando todo o edifício. Essa primeira linha, esse primeiro parágrafo, essas 6, 7 palavras, eu nunca tinha imaginado. Eu tinha sentido isso, já falei logo no começo. Mas é verdade. Se você quer ver se um cara está mentindo, ele te olha e ele mexe com uma sobrancelha só. Tá? Ele não faz expressão viva, ele mexe uma e você vê que ele está de alguma forma querendo mostrar aquilo que não é. Então a gente já viu, o olho puro ilumina o teu corpo e o olho mau te deixa tenebroso, deixa afastado das pessoas. A claridade da lâmpada consome força e combustível. Qual lâmpada? A força. Nós. Né? Nenhum de nós expande o nosso conhecimento, a nossa atitude, as nossas energias, se nós não tivermos um combustível de força. Qual é a força? Maior, do conhecimento e ação. Porque não adianta nada os caras altamente literatos, tá? E que não passam isso adiante. Então, um professor famoso em homeopatia, ele desenvolveu uma repertorização, uma busca de medicamentos de uma forma simples. E ele guardou isso para a filha dele. A filha dele, o dia que ele desencarnou, ela parou com medicina. Então, todo o conhecimento de 45 anos do Dr. Rezende está simplesmente desaparecido do meio homeopático. É aquilo que nós não fazemos. Porque cada vez que a gente aprende alguma coisa, estuda alguma coisa, a gente tem um maior interesse, né? Quem gosta de participar de papo informal e altamente produtivo, é só vir no atendimento fraterno. É um grupinho que estuda pra caramba, vem aqui, fala durante 30, 35 minutos, dá um show, né? Você sai daqui revitalizado, tendo a certeza absoluta que você está no caminho certo. Que os conhecimentos que lhes são passados, se praticados, vão elevar muito e muito e muito você. É isso que o pessoal faz aqui na casa. Eu falo aqui na casa porque eu não frequento outro lugar. Basicamente eu só frequentei a doutrina espírita dentro da associação. Então aqui a gente coloca nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. A gente busca passar aquilo que sabe, aquilo que estuda, aquilo daquela melhor forma que nós pudermos. Não se esqueça que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de você mesmo. Não adianta nada, eu falo, venho aqui, falo coisas lindas, maravilhosas. Não, hoje são hoje é meia boca, né? Mas é o máximo que eu posso fazer. Aí eu chego lá fora e já pronto, né? Quem falou foi o Dino. Ele deu uma palestra outro dia que maravilhosa, chegou em casa, brigou com a irmã. Eu estou falando isso porque ele falou publicamente, tá? Aí ele falou assim, mas como é que pode acontecer isso? Porque nós não somos perfeitos. Se a gente fosse perfeito, a gente estava na nuvenzinha, com aquela nossa arpinha,
com aquela auréola em cima, todo de azulzinho, com a asinha lá atrás e tal, totalmente pré-santificados. Tá? Nós estamos aqui para vivenciar uma experiência de vida comunitária, social, integrativa, para que nós possamos uns aos outros formarmos todo o nosso quadro de existência da melhor forma possível. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade, na renúncia e sacrifício, e tua vida em Cristo passará a brilhar. Não é altamente significativo? O que é renúncia? Eu tenho um monte de dinheiro, eu vou seguir São Francisco de Assis. Hoje em dia isso seria possível? Abdicar das coisas que você conquista em troca de uma ascensão espiritual? Hoje nós temos essa ascensão espiritual em pessoas dos mais altos níveis e dos menores também. Assim como nós temos pessoas que, através da sua ganância, da sua falta de atitude cristã, entendeu? Que não tem aquilo que poderiam doar. É certo isso? Não sei. Cada um, livre-arbítrio, assume a sua responsabilidade. Todos temos particularmente no centro coronário o ponto de interação entre as forças dominantes do espírito e as forças físico-psicossomáticas organizadas, mais conhecido como perispírito. Então essa interligação entre a nossa parte material e a nossa parte espiritual, essa interligação que é no centro coronário, é feito pelo nosso perispírito. É dele que parte a nossa energia vitalizante. Então, lembra a luz do caninho iluminado, na luminária? Tá? É daqui, galera. É daqui que tem que partir, é da nossa inteligência. Porque não existe nego burro. Tá? Essa era uma palavra que meu pai... tem outro xingamento em italiano que eu só aprendi o dia que meus primos me contaram o que era. Uma das únicas duas palavras que eu apanhava, tá? Quando eu falava, aquele cara é um burro, né? Porque eu jogava bola e o cara não passava para eu marcar o gol, dribrasse o goleiro e tocasse sem goleiro, para eu fazer meu nome, né? Não, ele chutava errado, eu falava, ela vai ser burro, aí chegava em casa, ripa. E o outro é o nome, né? Então a gente tem que usar o nosso QI. Todos nós temos. Mas a gente usa só 10% da nossa capacidade intelectual. É lógico, nós não estamos preparados para 20%. Nós estamos num processo de crescimento. Nós ainda, depois de 2000 anos, ainda matamos em nome da religião, em nome de Cristo eu te mato. Então, essa corrente que sai do nosso perispírito, ela se transforma nos diversos, que estimula os diversos centros que nós temos no nosso corpo físico, que através dos nossos reflexos, nos melhoram os sentimentos, ideias e ações. E desses mesmos centros que são interdependentes em si mesmos, tá? Eu dependo de você, mas você depende de mim. Você faz uma coisa que eu não sei fazer, tá? E eu sei fazer uma coisa que você não sabe. Isso nos torna parceiros. Nós temos que ser parceiros com todo mundo, tá?
E essa interdependência, eles imprimem semelhantes reflexos nos órgãos pelos quais eles participam, pelos quais eles, através da sua constituição particular, eles plasmam efeitos agradáveis ou desagradáveis, conforme a sua conduta. Ah, mas eu posso fazer uma coisa errada? Pode. Mas tu vai ser cobrado. É melhor ser bonzinho. À medida que te recolhas no exercício legítimo do amor cristão, legítimo, em demonstrações genuínas de entendimento do Evangelho sentido, genuínas, vivido e aplicado, porque não adianta nada você saber a teoria e não colocá-la em prática. Ah, mas não resolve, não resolve. Não resolve. Você fica numa introspecção de conhecimentos, de atitudes, mas você tem que ser... Eu vou falar depois. E a partir daí você vai controlar a sua capacidade irradiante. Ou descontrolar, né? Fica aquela imagem maravilhosa. Eu comecei a falar, vocês não falaram nada do Chico. Seguinte, o cara chegou pro Chico e desandou em cima dele. Falou mal, xingou e tal, e ele impassível. Quem conheceu o Chico sabe como ele é, né? Aí o cara pegou, foi embora xingando. Aí o senhor que estava lá falou: Chico, você não vai se defender? Ele falou: o que o cara falou? Ele não falou para mim. Ele não falou para mim. Ele falou dele. Ele falou para ele. Eu não posso assumir uma coisa que eu não sou, uma coisa que eu não tenho e uma coisa que eu não faço. Mas é o Chico, tá? Os irmãos é diferente. Sua capacidade irradiante segundo os ditames da sua própria alma, tá? Então é você que vai usar aquilo que você aprendeu da melhor forma possível para que as pessoas possam absorver isso de você e quem sabe, e tomara que consigam também espalhar toda essa luminosidade que a gente gostaria que acontecesse. Ora, vigia nelas. É isso que você gosta? Movimenta-te no esforço digno e ser feliz, meu amigo. Essa palavra, meu amigo, é muito importante. Há 3 sábados atrás, chegou uma mensagem do Adamson para mim, escrito assim: você marcou a sua colonoscopia? Então, não estava muito atrasado, são 5 anos. Né? Eu falei: não, mas vou marcar. Né? Aí eu falei: mas por quê? Não, porque eu sonhei, eu pensei em você e acho que você tem que fazer isso logo. Eu vou fazê-la amanhã. Então, é bom ter amigo. Obrigado. A tua luz crescerá com a dilatação do teu devotamento ao bem infinito. Nós temos um grupo de médicos espíritas, tá? Em que nós estudamos a fim de poder praticar melhor a nossa profissão, entender melhor as queixas e os problemas da nossa profissão. Obviamente que ela não fica limitada ao consultório, né? Aí você começa a aprender que você pode praticar até em casa, até com a esposa, cara. Você não acredita? É verdade, sabe? Pode até melhorar o relacionamento, respeitar um pouco mais. A gente vai dilatando o nosso universo, porque se a gente for imaginar, o universo que a gente vê é totalmente diferente do universo quando a gente vai no OMA
por exemplo, numa sexta-feira, das 7 às 9, 20 pessoas cada vez, né? Que a gente vê a quantidade de estrela que tem no céu e a gente não vê. E aí eu fico pensando, né? São bilhões de estrelas. E eu fico assim, pô, amanhã vai dar piscina. Porque tudo aquilo lá é para mim. É para eu aproveitar o meu sábado, tomar meu solzinho, conversar com meus amigos, fazer um churras, né, para quem gosta de carne. Não é. Nós temos uma capacidade muito maior de ver. E por que a gente não vê? Porque ainda nós só usamos 10% da nossa capacidade das nossas células cerebrais. Nós temos que evoluir para poder crescer. Esse é o último slide. E essa mensagem que eu deixo para cada um de nós. Que eu não vou ler, mas que eu quero que cada um fixe na imagem e nas palavras, e que nós sejamos toda essa luminosidade diante de todos os nossos irmãos, de todos os homens. Beleza? Eu acho que esse tema é tão autoexplicativo, né, que a gente não tem muitas dúvidas do que fazer. O que nós temos é quando começaremos a fazer. A hora em que a gente vai ABC, né, arranca da cadeira, né, e a gente vai começar a utilizar isso tudo. Tem um amigo meu que fala assim: o problema é o cara que vai na reunião e passe, né? Ele vem no final da explanação da galera, tá? Toma o passe e vai embora. Ele vem para tomar passe, tá? Ele não entende que que essa transmissão de energia que se faz lá é muito melhor e muito mais substancial se você tiver uma ajuda prévia, se você já abrir mais a sua capacidade do seu complexo coronariano para utilizar aquilo que vem depois que você sai de lá. Eu saio tão limpo, mas depois no dia seguinte fala, mas cada um na sua. Não tem como você aplicar os seus conhecimentos no outro. Você tem que mostrar os seus conhecimentos ao outro. E ele faz aquilo que ele realmente sentir que deva fazer. E é que ele fala a respeito de você usar a mídia social para mostrar às pessoas também coisas interessantes, né? Então vem lá, né? Passe para 20 contatos seus, que em 4 minutos você vai ganhar na Mega Sena. É quinta-feira, a Mega Sena é quarta e sábado, né? Então, mas é você usar realmente coisas úteis, né? O pessoal tem no atendimento fraterno, eles têm um grupo que passa informações e tal, interessante. A gente no nosso grupo lá de estudo de segunda-feira também tem, tá? Então nós temos que aproveitar essas redes sociais, elas facilitam muito a integração, a interação e o desenvolvimento do conhecimento das pessoas, né? Aí você passa para 10, para 20, para 30, aí tua prima fala, pô, isso é tão interessante, serviu para mim e tal. É muito legal. Nós temos que usar. Porque agora não se usa mais internet. Eu sou da época do Orkut. Quando os jesuítas chegaram aqui no Brasil, né, os índios eram antropófagos, né?
E aí eles começaram a ter dificuldade para se alimentar, de pegar, porque eles não estavam acostumados a pegar os animais, que eles respeitavam mais, eles pegavam os inimigos e comiam, né? E aí um deles falou assim, mas antes da gente ter o conhecimento cristão, comer os nossos inimigos era pecado? Não. Então por que você ensinou isso para nós? Eles também não tinham entendido a necessidade de evoluir. Você tem que buscar as suas fontes proteicas, energéticas, de outra forma, cada vez mais natural. Tá? Uma paciente minha chegou da Inglaterra e falou que lá eles não usam mais nada plástico, tudo papel, tá? Que faz uma biodegradação sem ferir a natureza, né? Aí os caras assim, mas o que eu tenho de ver com isso? Netos e bisnetos. Você vai deixar o que para esses caras? Ou sua próxima reencarnação. Tá? É isso. A gente tem que evoluir. Deu vontade de alumiar os outros? Deu vontade? Começa onde? Na autoalumiação. Por nós mesmos. Aquela imagem que você tinha colocado antes, que era Qual? no qual era uma vela e o cesto estava em cima. Eu posso interpretá-la por dois pontos. Quais? Essa, da direita. Que? Isso. Nós temos, por uma questão de, talvez, de ignorância, de medo, nós tentamos colocar sobre nós o cesto, escondendo tudo que a gente sabe. Mas eu queria te agradecer, cara, que hoje você é aquela mão que está ali, eu interpreto por outra coisa, ao invés de colocar, você está tirando, pelo menos para mim, você está tirando esse cesto. Eu estou feliz da vida, obrigado. Obrigadão. Obrigado. Muito bonito. Eu quero agradecer muitíssimo vocês estarem aqui, porque não adiantaria nada eu estudar o que eu estudei, ler o que eu li, né? Se vocês não estivessem aqui para que eu mostrasse aquilo que eu aprendi. E eu não aprendi para falar para vocês, eu aprendi para que eu pratique. E cada um é totalmente livre de fazê-lo. Tá? Certo? Se eu tirei, eu espero um dia continuar colocando mais combustível na sua vela para que ela não se apague jamais. Muito obrigado, tá? Espero que cada um vá com muito Deus e Cristo no coração, né? E que a gente possa se encontrar outras vezes, provavelmente em sentido oposto. Eu estar escutando cada um de vocês me ensinando aquilo que eu não sei. Muito obrigado. Fiquem com Deus.